Olá, jovens padawans, professor Anderson na área, dando início aos nossos estudos sobre geometria plana. Hoje veremos uma breve introdução a respeito de geometria e depois falaremos sobre polígonos. Então vamos a uma breve introdução e motivação para o estudo de geometria plana. Afinal de contas, o que é geometria? Vamos de etimologia. Etimologia é o estudo da origem das palavras. Geometria tem origem grega. Geo, terra, metria, medir. Se você dividir a palavra geometria em dois pedaços, você tem aí que geo significa terra, metria, medir. Geometria plana tem a ver com objetos bidimensionais que podem ser desenhados no plano. Já a geometria espacial trata-se de objetos tridimensionais que são desenhados no espaço. Vamos a um pouco de história. No Egito Antigo, a geometria se desenvolveu muito devido à necessidade que os egípcios tinham de fazer demarcações em suas terras. Por que eram necessárias essas demarcações? Na figura da direita, você consegue ver aqui que os egípcios estão demarcando terras na beira do Nilo, às margens do Nilo. Isso era necessário porque o Nilo é famoso por suas enchentes, e essas enchentes do Nilo fazem com que as margens que são inundáveis fiquem muito férteis. Logo, havia disputa por essas terras mais férteis, sendo necessária a demarcação. Foi por isso que os egípcios desenvolveram técnicas interessantes e padronizaram unidades de medida para possibilitar essa demarcação de terras e que ela fosse padronizada em todo o território da nação egípcia. Você vê na figura da esquerda um desenho em que você vê uma corda com nós. A distância de um nó até outro nó provavelmente era uma unidade de referência, uma unidade de medida de distância que os egípcios utilizavam. Afinal de contas, o que é medir? Medir é comparar. Sempre nós teremos uma unidade de referência. Os egípcios usavam partes do corpo humano para fazer a referência de suas unidades de medida. Um exemplo que nós temos aqui é o cúbito, que é a distância que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio. Você tem aqui uma unidade de referência, um bastão de madeira, que caracteriza cúbito, que correspondia a aproximadamente 0,524 metros. A adoção dessa unidade de referência possibilitou que os egípcios se desenvolvessem grandemente também na arquitetura, na construção civil. O cúbito também é chamado de côvado, a mesma distância de 0,524 metros. Era a unidade de referência padrão aí para os egípcios, que construíram as famosas pirâmides. Na foto você vê a pirâmide de Quéops. É uma pirâmide de base quadrangular, 4 lados, onde cada lado dessa pirâmide media exatamente 440 côvados. Fazendo a conversão para metros, utilizando aí como unidade de referência, nós temos 230,4 metros. Então, o que significa medir? Nós já vimos que medir é comparar. Então, basta saber em cada lado da pirâmide quantas unidades de referência representadas por esse bastão aqui, e assim era feita a medida pelos egípcios. As medidas de distância, né? Já na Grécia, nos anos 300 a.C., nós temos a figura de Euclides de Alexandria, que através das suas obras Os Elementos, fundamentou vários axiomas, várias leis para a geometria. Praticamente toda a geometria que nós temos hoje foi desenvolvida a partir desta obra de Euclides. Não à toa é considerado o pai da geometria. A geometria é muito importante. Veja as grandes obras que o ser humano é capaz de fazer dominando os conceitos de geometria. Grandes projetos de engenharia mecânica, automóveis, trens, aviões, provavelmente só se desenvolveram por causa da geometria. A engenharia civil de nossas casas. Todas as nossas casas podem ser representadas por plantas. Aí você vê uma fotografia da Estação Espacial Internacional, ou International Space Station, a ISS, que dá 26 voltas na Terra a cerca de 27 mil quilômetros por hora. Imagine a engenharia, toda a matemática, toda a geometria envolvida no lançamento de uma estação espacial. Vamos então ao nosso objeto de estudo de hoje, que são os polígonos.
Vamos de etimologia novamente. Polígono tem origem grega também. Várias palavras na matemática têm origem grega. Poli significa muitos. Gono significa ângulos. Então são figuras geométricas com muitos ângulos. Uma definição. Polígono é uma figura geométrica plana, isto é, bidimensional. Pode ser desenhada em um plano. É formada por segmentos de retas. Tão somente segmentos de retas, que são exatamente pedaços de uma reta. E essa figura geométrica tem que ser obrigatoriamente fechada para ser considerada um polígono. Algumas figuras geométricas aleatórias para determinar quais são ou não polígonos. Primeira figura da esquerda aqui, você nota que essa figura não é fechada. Então você tem vários segmentos de reta, pedaços de reta aqui que se conectam através de seus extremos, mas esses extremos não fecham desses dois segmentos. Portanto, esta é uma figura, é uma linha poligonal, mas é uma linha poligonal aberta, portanto não se encaixando aí no nosso conceito de polígono. Na segunda figura, você tem aqui um segmento de reta, outro segmento de reta, outro segmento de reta. Só que aqui nós temos uma curva. Isto faz com que esta figura não seja um polígono exatamente por causa dessa curva. Porque um polígono é formado apenas por segmentos de retas. Então, como aqui nós temos uma curva e não é um segmento de reta, essa figura não é um polígono. Já neste exemplo, nós temos aqui vários segmentos de reta. Portanto, que se essa ligam figura pelos é um extremos. polígono. Na próxima figura também temos o mesmo caso, uma figura cujos segmentos de reta se conectam, portanto também é um polígono. E por último nós temos outra figura, que por incrível que pareça também é formada por segmentos de reta. Veja aqui esse segmento que se conecta a esse, que se conecta a esse, que se conecta a esse e que enfim fecha a nossa figura. Portanto também é um polígono. Elementos. Elementos são as partes que formam um polígono. Precisamos identificar cada parte aí que forma o nosso polígono. Os segmentos de reta, que são os chamados lados do polígono, o encontro das extremidades do lado, quer dizer, quando este lado se encontra com este lado, aqui nós temos um elemento do polígono chamado vértice. Aqui você tem este lado se encontrando com este lado exatamente neste ponto, então esses são os vértices do polígono. Esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, lados que possuem extremidade no mesmo vértice são chamados de lados consecutivos. Então, nós temos que este lado é consecutivo a esse no sentido horário. Veja que aqui nós temos aqui no sentido horário. Já este lado aqui pode ser considerado consecutivo a esse no sentido anti-horário. Tá? Então, não importa o sentido que você tome, lados que estão, vamos dizer assim, ao lado do outro lado, fica uma coisa meio esquisita, né? Mas é bem assim que devemos interpretar, são chamados de lados consecutivos. São lados que possuem extremidade no mesmo vértice. Cada vértice do polígono nós representamos por uma letra maiúscula. Então, aqui nós temos o polígono de 6 vértices, 6 lados, representados pelas letras A, B, C, D, E e F. Cada lado pela representação do segmento de reta correspondente ou uma letra minúscula. O que significaria segmento de reta correspondente? Nós lembramos aqui que nós temos aqui o segmento de reta AB ou BA, tanto faz, né? Então a representação de segmento de reta AB é AB barrado, ou senão um A minúsculo. Então nós temos aqui outro exemplo. Este lado aqui pode ser representado como segmento de reta AF, quer dizer que tem extremos do ponto A até o ponto F. Este lado aqui pode ser representado da forma BC, barrado, tá? Que significa o segmento de reta entre os pontos B e C, exatamente o lado BC. Ou poderíamos representar cada lado deste polígono por uma letra minúscula. Seria aqui o A, B, C, D, E e F. São essas as possíveis representações aí dos lados de um polígono e de seus vértices. Agora vamos classificar polígonos. Vamos atentar a alguns critérios de classificação. O primeiro dele
é se existe intersecção entre lados não consecutivos. Vamos a alguns exemplos. Perceba que aqui, intersecção é quando os lados se cruzam, tá? Como nesses dois exemplos, você tem lados cruzando. Esse lado aqui cruza com este lado aqui. Então, o que acontece? Esses lados, perceba que esse lado daqui cruza com esse daqui. E esses lados não são consecutivos, tá? Mesma coisa acontece aqui. Neste cruzamento aqui, esses dois lados que estão se cruzando não são consecutivos, tá? E aqui nesses dois polígonos, você vê que não acontece esse fenômeno. Não existe essa intersecção. Então, quando não existe intersecção de lados, quando não tem um lado cruzando sobre outro a ele não consecutivo, nós chamamos de polígonos simples. Não existe a intersecção entre lados não consecutivos. Já quando essa intersecção existe, pode ver que essas figuras são mais complexas. Portanto, são polígonos complexos. Existe intersecção entre lados não consecutivos. O próximo critério seria um segmento de reta com extremos internos ao polígono. Você tem dois casos aí na sua tela. Você tem do lado esquerdo um polígono onde você tem um segmento de reta AB que está totalmente contido dentro da região poligonal. Já no polígono da figura da direita, você tem um segmento de reta AB, onde parte desse segmento está fora da área poligonal. Então, isso diferencia esses dois polígonos. Esse polígono é chamado convexo, quer dizer, qualquer segmento de reta que eu construa aqui dentro sempre estará contido dentro da área poligonal. E aqui, neste polígono, isso já não acontece. Se eu colocasse um outro segmento de reta aqui até aqui, também teria parte desse segmento fora do nosso polígono. Portanto, é chamado um polígono não convexo. Mais um critério de classificação de polígonos, agora com relação ao número de lados. Um polígono de 3 lados é o nosso triângulo. 4 lados, o nosso quadrilátero. Então, quad é um prefixo que significa 4. Látero, lado. 5 lados, pentágono. Penta de 5, gono de ângulo. Hexágono, hexa de 6, gono de ângulo. Heptágono, hepta de 7, gono de ângulo. Perceba que a quantidade de ângulos internos é igual à quantidade de lados, não importa que são palavras diferentes. Agora, esta palavra gono se repete para todos os nossos polígonos que vêm em sequência, mudando apenas o prefixo. Octo 8, ênia 9, deca 10, undeca 11, dodeca 12, trideca 13, quadrideca 14, pentadeca 15, hexadeca 16, heptadeca 17, octodeca 18, eniadeca 19 e o nosso polígono de 20 lados, o nosso icoságono. That's all, folks! May the math force be with you guys! Por hoje é só, pessoal. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!